E o anime começa com a linda garota colegial se arrumando pra mais um dia de aula. Colocou cílios, passou batom na boca, colocou um brinquinho e começou a dar bom dia pra um tal de Tony na frente do espelho. Mas ela ficou nervosa, coitada, não sabe como dar bom dia pra ele e o trouxa do irmão tava vendo tudo ali atrás. Ele mandou ela sair logo do banheiro ou vai esbagaçar o cabelo dela. A mãe mandou eles adiantar o passo, senão vão chegar atrasados no colégio desse jeito. Nossa garota aqui, que aliás se chama Miyu Suzuki, saiu alegre e saltitante pra mais um dia de aula. A menina é popular e conhece todo mundo no colégio, mas na hora de cumprimentar nosso garoto, ela ficou extremamente nervosa. Ela deu bom dia, mas esse trouxa aqui com cara de bunda respondeu da forma mais seca possível. A coitada ainda ficou toda vermelhinha, ela gostou. A Azuma apareceu ali falando que ela tá falando alto demais. A coitada responde que saudação alegre pode salvar o mundo. Aliás, ela pergunta se o cílio dela tava bonito hoje, mas quase não dá pra perceber. A Nabesato pergunta por que ela não usa cílios postiços, mas ela responde que não gosta não. O natural é sempre o mais bonito, sem falar que o rímel vai sair quando ela ficar suada ou chorando ou esfregar o rosto. Mas ela fica se perguntando qual marca deveria usar, quando de repente ela perguntou pro nosso garoto o que ele acha sobre isso. Obviamente que ele responde com essa cara de bunda que ele tem, que não sabe de nada, e a Suzuki caiu na risada. A Nabesato pergunta porque ela sempre fica tirando uma com a cara do Tani. É óbvio que ele não sabe de nada sobre aquilo, e se ele soubesse seria bastante estranho. Um garoto sabendo de maquiagem? Ela responde que é o jeito que ele responde, mas essa daí tá completamente apaixonada por ele. E ainda fala que se ele tiver com dificuldade pra encontrar um rímel, ela pode ajudar, mas ele responde que não precisa não, e a menina caiu na risada. De repente ela parou pra pensar que sente muito pelo nosso garoto. É que na verdade ela estava desesperadamente apaixonada por ele. Tempo depois elas estavam conversando ali, se perguntando se havia terminado a lição de inglês. Enquanto, óbvio, a Suzuki estava pensando no Tani. Ela estava sentada ao lado do seu Tani. Pra todo mundo ele parece um cara normal que usa óculos de garrafa, mas ele fala tudo o que pensa sem ligar pra nada. É dito que ele tem a mesma atitude e não se importa com quem ele esteja, ele sempre é a mesma pessoa. Ele não é abusivo, mas também não se gaba. Isso faz ela lembrar do dia que eles trocaram de lugar. Naquele dia ela pensou que foi um milagre, a coitada ficou se tremendo toda, parecendo ter uma batedeira de brita. Ela ficou se perguntando o que iria fazer e de repente falou com ele, mas ela tava muito tensa. Ela tentou cortar aquele climão, batendo um papinho com ele e falando que o quadro negro, que é verde, é difícil de ler. Então ela vai ler qualquer coisinha que ele não consiga entender. Mas esse moleque aqui é muito lerdo, responde que não vai ser necessário. É dito que ele não ajusta o seu comportamento sem um bom motivo pra isso. E é isso que ela realmente admira no nosso garoto. Do nada as amigas tava perguntando do qual ela gosta, mas a coitada não tava escutando nada, tava viajando legal. Mas ela acha que uma pessoa iria animar muito mais uma multidão do que uma gravação de áudio. E pergunta se o Tony concorda, mas ele responde que não sabe de nada não. A Nabesato pergunta se essa louca tava incomodando ele, mas ele responde que não. A coitada quase teve um ataque do coração, mas ficou aliviada. Enquanto pensa que ama ele muito e queria falar com ele normalmente, mas ainda assim ela tava sempre preocupada com a forma que as pessoas iriam pensar e olhar pra ela. Por esse motivo, ela não pode simplesmente falar com ele de uma forma que pareça que ela está loucamente apaixonada. É óbvio que ela admira ele do fundo da sua alma, mas ambos estavam em direções completamente diferentes. De repente, Azuma fala que depois do colégio eles vão passar no Burger King. Elas perguntam se nossa garota vai, mas ela pensa que tem uma lição de casa pra fazer. Mas a garota aqui tava muito animada, então ela não teve outra escolha a não se aceitar, né? Tempo depois, um trouxa apareceu ali pedindo pra copiar a lição de casa dela. Se fosse eu, negaria, mas como ela é gente boa, deixou ele copiar. No corredor, as garotas falaram que a história que ela havia mandado ontem foi muito engraçada, só que ela não se lembra de nada de ter mandado alguma coisa, então ela teve que disfarçar. Tempo depois, tava todo mundo reunido no Burger King, e de repente o trouxa ali fala que o Tani é muito inteligente. A coitada Nora ficou assustada, até se engasgou com a batatinha frita. O outro fala que viu ele indo pro cursinho mais cedo. Nossa garota responde que ele é realmente incrível, enquanto esse trouxa aqui de cabelo de folha fala que ele vive num mundo completamente diferente. Mas a Izuma responde que a Sasuke é bem próxima dele. Toda sem graça, ela responde que sim, mas acabou se engasgando com refrigerante. Desse jeito todo mundo vai perceber que ela gosta dele. Ela tenta disfarçar que tá numa idade que as coisas ficam presas na garganta dela com muita facilidade. Tá bom então. De repente é dito que um tal de Saduken ganhou o prêmio de melhor ator amador pela segunda vez. Tem gente que fala que ler a sala é para o bem das outras pessoas, mas isso é completamente mentira. Na verdade, nossa garota faz aquilo pro seu próprio bem. Tempo depois, a cena corta pro banheiro do colégio com a Sasuke extremamente cansada. Afinal, lidar com pessoas é extremamente exaustivo, mas ela decide se levantar e ir pra casa. Só que no corredor ela acabou se encontrando com o nosso garoto. Ela pergunta se ele estava indo pra casa agora, já era muito tarde, mas ela
tava toda vermelhinha, agora há pouco o rosto dela tava horrível. Ele responde que tava fazendo um trabalho do conselho estudantil e do nada ela pergunta qual caminho é a casa dele. Ele responde que sai pelo portão e vira à direita. Na hora ela ficou empolgada, deu uma olhadinha no corredor e não havia ninguém. Mas pensa que aquilo é loucura. Ela tomou coragem. Toda coradinha pediu pra ir andando com ele. Naquele momento, o coração dela tava quase saindo pela boca, coitada. Obviamente, ela aceitou, né? Quem é que vai recusar uma boa companhia e bonita pra ir pra casa? Enquanto anda, ela pergunta se a casa dele fica por ali e ele responde que sim. Mas ele só fala aquilo e acaba cortando completamente o clima da conversa, esse trouxa. Mas nossa garota não desistiu, não. Ela fala que sempre tava brincando depois do colégio, então é meio que normal eles nunca terem se encontrado por ali. Sem falar que ele tem um trabalho no conselho estudantil depois da aula. Mas esse trouxa não responde nada, coitada tava ficando muito nervosa. De repente ela começou a falar que ontem havia ido no Burger King e o hambúrguer era gigantesco, mas de repente ela se pergunta se aquela conversa era realmente interessante. Mas pela primeira vez esse moleque com cara de bunda pergunta se foi legal. Obviamente ela ficou animada e pergunta se ele quer ir com ela comer qualquer dia desses e ele responde que sim. Na hora ela ficou surpresa e se pergunta se ele só tava tentando ser simpático ou tava tentando combinar com o clima da conversa. Mas esse não é o tipo de personalidade que ele possui. O coração dela começou a bater forte demais e ela não sabia o que deveria responder agora. De repente, as mãos dele se tocaram e ela ficou extremamente coradinha, coitada. Ela tentou pedir desculpas, mas não tava conseguindo falar absolutamente nada. Então, eles só continuaram andando e de repente, esse trouxa com cara de bunda tomou iniciativa e pegou na mãozinha dela. Na hora, ela ficou surpresa, aquilo dali parecia até um sonho. Naquele momento, ela não sabia o que deveria fazer e tava muito assustada. Com certeza, a mão dela deve estar suando mais do que a geladeira desligada. Seu coração tava batendo tão rápido que era possível ouvir os seus batimentos no seu próprio ouvido. Ela se pergunta se tava morrendo ou alguma coisa do tipo. Mas, de repente, ele soltou a mão dela, afinal iria virar naquela rua. Depois, ela nem sabe como o diabo chegou em casa. É como se ela não tivesse nem pisando no chão. Tempo depois, o irmão dela chegou e pegou a louca deitada no corredor. Ela olhou pra mão e do nada começou a gritar. Naquela noite, ela nem tava conseguindo comer. Como assim eles andaram de mão dadas? Nem dormir ela tava conseguindo. Ela se pergunta como é que vai encarar todo mundo amanhã no colégio. O coração dela tava tão acelerado que ela não vai conseguir dormir e de repente soltou um berro e quase derrubou a casa, só que minutos depois ela já tava até roncando. Então, no dia seguinte, ela caiu da cama, coitada. Olhou no celular e tava extremamente atrasada pro colégio. Ela saiu correndo e gritando, mas não havia ninguém em casa. A mãe deixou o café pronto e disse que às vezes é normal chegar atrasada no colégio. Só que já era quase meio-dia, a coitada tava toda descabelada, mas não tem muito o que fazer, então ela vai com calma. Tempo depois, ela chegou no colégio no horário de almoço e as amigas falaram que ela poderia simplesmente tirar um dia de folga. Mas ela responde que tava querendo fazer aula de educação física. Aliás, notou que nosso garoto não tava na sala e de repente esse trouxa aqui com cabelo de folha apareceu. Do nada assim ele pergunta se por acaso a Suzuki tava namorando com o Tani. A coitada ficou assustada. Qual foi daquela pergunta assim do nada? Parece que um tal de Gapacho viu eles indo pra casa juntos ontem depois do colégio. A Suzuki tava pensando pra ele ir com calma. Agora eles estão na fase de pode ser mútuo, mas não tá confirmado. Então não é algo que ele possa cutucar assim por mera diversão, esse idiota. Mas calma lá, alguém viu eles juntos? A coitada tava quase tendo um treco. Será que viram eles de mão dadas? Ela bateu na mesa e falou que não é bem assim não. Só que ela não percebeu que o Tani tava ouvindo tudo, coitado. Então ele só pegou o caderninho e saiu andando. Agora lascou tudo. Esse é o pior cenário possível. Durante a aula ela não tava conseguindo parar de pensar naquilo. Com certeza ele deve ter ouvido ela negar aquela história. De repente ela se levantou e pediu desculpa na frente de todo mundo, mas ela só tava pensando, né? É óbvio que ela nunca vai conseguir fazer aquilo. Só que ela quer se desculpar o mais rápido possível com ele. Nem na educação física ela tava conseguindo se concentrar direito. Depois disso, as aulas finalmente terminaram e a coitada tava se tremendo toda. Ela tem que falar com ele, mas ali agora não vai dar não. Tava todo mundo dentro da sala. Ela tava muito nervosa e de repente levou um susto. O Tani pediu pra ela esquecer tudo que havia acontecido ontem. A coitada ficou em choque. Ele foi embora e a Azuma apareceu chamando ela pra comprar pipoca. Quem que vai comprar pipoca numa situação dessa? A coitada não tava no clima não. Ela tomou coragem mesmo com todo mundo ali dentro e disse que tava completamente apaixonada pelo Tani. Ontem ela havia convidado ele pra ir pra casa juntos e quase chorando ela pergunta se aquilo era errado. O trouxa ficou de cara no chão e não tava esperando aquilo não. Qualquer um iria pensar que eles acabaram se encontrando no caminho pra casa. E na hora ele notou que havia dito algo bastante insensível na hora do almoço. A Nabesato mandou ela adiantar o passo e ir atrás dele. Na hora ela não pensou duas vezes, se levantou e saiu correndo a toda velocidade, mas a menina
menina quase não tava saindo do lugar. Deve ser sedentarismo. Ela quer falar pra ele como se sente em alta voz e nada vai impedir aquilo. Enquanto nosso garoto tava pensativo, coitado, acabou cedendo à tentação. Afinal, ela sempre estava sentada ao seu lado, sem falar que ela sempre conversa com ele. Mas ele foi um idiota em pensar que ela realmente se importava com ele. Ou pelo menos foi isso que ele pensou. Hoje, mais cedo, ele imaginou que não iria ver ela no colégio. Mas aí aquilo aconteceu. Logo agora que ele havia se acostumado com ela. E agora o dia estava quieto demais sem ela. De repente, a Suzuki apareceu gritando e falando que amava ele. Ela pediu desculpas por ter incomodado ele com coisas estúpidas. E também pelo que havia dito hoje mais cedo. Ela não sabia como falar com ele. Ficou com medo que todos vissem os seus sentimentos. Chorando, a coitada fala que é uma humana patética, mas quer passar mais tempo ao lado dele. E quando ele segurou a mão dela, ficou muito feliz. Tão feliz que ela quase não conseguiu dormir naquela noite. O Tani começou a se tremer, mas tomou coragem pra falar. Ele responde que quando ela não tá falando nada, ele não sabe o que dizer. Esse é o tipo de pessoa patética que ele é. Mas, todo vermelhinho, ele pergunta se não tem problema pra ela. Obviamente, ela responde que não e começou a chorar, coitada. Ele pegou um paninho pra limpar, mas lembrou que pode acabar borrando a maquiagem dela. A coitada começou a chorar ainda mais porque ele realmente tava dando ouvidos pra conversa dela. Ai, ai, meu Deus do céu. E assim, chegamos ao fim de mais um episódio de um anime dessa temporada aí que eu vou falar pra você, quase não tem romance. Pelo menos esse daqui é do bom. E se você viu até aqui, deixa o seu like, pô. Assim você vai ajudar no engajamento do canal, é claro. E se inscreve também pra ajudar a bater a meta dos 90 mil seguidores. E por que não 100, né? Mas isso aí só depende de Deus. Dito isso, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Falou!